Olá, sétimo ano. Nós estamos aqui então para darmos início à nossa semana 4, a aula 4 da nossa apostila, nosso PET número 1, aí desse ano de 2021. E dando prosseguimento aos nossos estudos que nós estamos fazendo aí sobre os gêneros textuais, nós temos aí essa semana uma proposta muito interessante, que é a gente falar um pouco sobre dentro dos gêneros textuais, falar um pouco sobre o resumo, tá? É muito importante que vocês entendam a ideia, o porquê de se estudar sobre o resumo, porque normalmente a gente tende a entender assim, estudar, falar sobre o resumo, supõe que a gente vai lá pegar um texto que o professor pediu para fazer um trabalho, a gente vai grifar algumas partes do texto, copiar aquelas partes do texto e entregar para o professor. Tá? Isso não é resumo, isso nem é uma pesquisa, isso é apenas uma cópia de alguns trechos do texto, de alguns fragmentos do texto, que normalmente se faz e entrega para o professor. Tá? Não é uma forma ideal, adequada de se fazer um trabalho, por isso é importante vocês estarem atentos ao tema dessa aula de hoje, tá? Para já aprenderem um pouco mais sobre o resumo e fazerem e utilizarem essa ideia do resumo de forma adequada quando vocês forem solicitados para fazer um trabalho. Tá? O resumo, que a gente pode encontrar em outros locais também chamado de sinopse, que é um outro tipo de texto, mais parecido com o resumo, tá? A síntese de um texto, tá? A gente vai encontrar em outras situações da nossa vida cotidiana, né? Você vai a uma livraria, quer escolher um livro, por exemplo, você vai encontrar ali na contracapa do livro, ou então na orelha do livro, uma sinopse, um resumo, uma síntese do texto, para que você leia para saber do que se trata o texto, para você definir assim de maneira mais rápida, de maneira mais confortável até, se você quer ou não aquele livro com aquele texto que está sendo solicitado, você está escolhendo ali naquele momento. Tá? Então, agora, vocês vão abrir aí a apostila já lá na página 13, tá? Vamos abrir aí a apostila na página 13, que aí se encontra o tema da nossa aula de hoje. Aí, então, recapitulando, o resumo de texto é um mecanismo que se aponta somente às ideias principais de um texto-ponte, da forma que é produzido de forma que é produzido um texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada e sintetizada. Veja bem que no resumo de um texto, você não vai copiar trechos do texto e colocar ali no seu novo texto que você está produzindo. Você vai apontar ali apenas as ideias principais. Você observa que todo texto que você lê, ele é dividido em parágrafos. Cada parágrafo ele está dividido para o mesmo tema de um texto, não está cada parágrafo falando de coisas diferentes, né? Mas cada parágrafo ele possui uma ideia principal. Então é importante que você, depois de uma segunda ou terceira leitura, volte fazendo, grifando essas ideias principais do texto, porque essas ideias principais é que vão ajudar você a dar uma sequência no texto que você vai produzir, que é o que a gente está chamando aí de resumo, tá? E colocando ali com suas palavras, tá bem? Continuando aqui, em outras palavras, o resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original e não uma cópia. Tá? Podemos fazer o resumo de um livro, de um capítulo, de um conto, de um artigo, dentre outros textos. Tá? Olha aqui. Para produzir um resumo, é necessário ler atentamente o texto original, sublinhando o conteúdo mais importante, ou seja, as ideias principais, que você só vai identificar depois de uma segunda ou terceira leitura. Não adianta ler da primeira vez e já ir grifando o texto, que não vai funcionar. Não é assim que a gente entende bem o texto. Tá? Em seguida, deve-se organizar as principais ideias, escrevendo um texto com as próprias palavras. Importante isso aqui. Tá? A produção final do seu texto, o resumo, você deve colocar com suas próprias palavras. Não vale copiar trechos ali do texto.
Talvez possa até aproveitar uma ou outra palavra do texto original, mas o ideal é que você coloque com suas próprias palavras. Finalmente, deve-se fazer um resumo, deve-se fazer uma leitura final para ver se o texto está compreensível, tá? O texto que você produziu, tá bem? É importante seguir esses passos, tá? Para que vocês façam um texto aí bem produzido, tá? Aqui, nesse texto que a gente está aqui, nós temos aqui um texto da revista Guia do Estudante, que é uma revista muito conceituada no Brasil. Ela está colocando aqui 4 passos para você fazer um bom resumo. Tá? Então, basicamente, esses que nós acabamos de ler aí da apostila, mas, primeiramente, olha, vendo em outra fonte para você ver como é que é. Né? Esse aqui é um texto que foi produzido, ele está dirigido para vestibulandos, tá? Mas serve perfeitamente para vocês também poderem organizar. Primeiramente, leia e releia o texto, no mínimo 2 leituras, né? Você vai ler o texto, reler o texto, entender primeiro o texto, tá? Depois, um segundo momento, você vai buscar os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. É aquilo que eu falei para vocês. Cada parágrafo ele tem as suas ideias principais, as suas ideias fundamentais, que são as palavras-chave. Então, você vai identificar, depois de uma segunda ou terceira leitura, essas palavras-chave e já vai grifando essas palavras-chave, porque elas vão ajudar você a escrever um bom texto. Tá? Depois de fazer isso, aí sim é que você vai organizar as ideias principais. Tá? Você leu, identificou as ideias principais lá no texto e agora você vai numa folha, na sua folha de rascunho ainda, identificar as suas ideias principais. Tá? Para isso, você tem que responder a 2 perguntas. O que está sendo dito no texto e como eu explicaria este assunto para alguém. É como se você tivesse, por exemplo, acabado de assistir um filme. Como é que você vai explicar esse filme para alguém? Você vai comentar esse filme com a pessoa de maneira muito resumida. Um filme que durou aí 1 hora, por exemplo, você vai explicar em 1 minuto, de maneira bem sintetizada, esse filme para a pessoa. Seria basicamente isso um resumo. Tá? E depois, num quarto momento, é a escrita do texto. Depois que você leu, entendeu, identificou as palavras-chave, aí sim você vai partir para a escrita do seu texto, tá bem? Vamos voltar aí para a nossa apostila. Voltando aqui, nós temos aí logo na página 14 uma atividade. Você tem aí, em março de 2017, foi lançada no Brasil uma nova versão do filme A Bela e a Fera, produzido pela Disney. Veja aí a sinopse. Veja, o filme deve ter aí mais ou menos 1 hora e meia. E olha o tamanho do texto. E dá perfeitamente, isso é uma sinopse, né? É uma boa ideia para vocês verem como é que é. Um texto de 1 hora, que ele é contado aqui, é lógico, com a ideia de mostrar, de apresentar o filme, né? Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bella, que é a Emma Watson, ela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho se ser... vamos voltar aqui. Decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele, em troca da liberdade do pai. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Veja bem, uma sinopse bem produzida, você leu e entendeu. Nossa, que interessante, eu quero assistir esse filme. Né? Então, é isso que você precisa fazer para produzir um bom texto, um bom resumo, uma boa sinopse. Tá bem? Vejam aí, a finalidade dessa sinopse é o quê? É apresentar um resumo do filme, é divulgar a explicação científica, é anunciar o lançamento dessa nova versão, ou é detalhar o roteiro completo do filme A Bela e a Fera. Tá? Defina aí por qual das alternativas você vai escolher. Questão número 2, você vai reler o conto Uma Galinha,
de Clarice Lispector, apresentado na semana 3. Faça um resumo em, no máximo, 5 linhas, contando com suas palavras o que você leu. Lembra-se, lá na semana 3, voltando aqui só para vocês verem, volta aí na sua apostila também, vocês fizeram uma atividade sobre o texto Uma Galinha, um texto bastante curioso, bastante engraçado, que nós conferimos aí lá na semana anterior. Então, você vai fazer o quê? Você vai reler esse texto aí, talvez 1, 2, 3 vezes, identificando em cada um dos parágrafos quais são as ideias principais, quais são as palavras-chave, as palavras mais importantes, e você vai grifar essas palavras depois de feita a segunda ou terceira leitura, e grifado as palavras-chave, aí você vai fazer um resumo, tá? Em, no máximo, quantas linhas? Em, no máximo, 5 linhas para deixar esse texto aqui nesse espaçozinho aqui, tá? Então, esta é a sua atividade para essa semana, tá bem? Um abraço para vocês, uma boa semana, boa aula, e a gente se encontra aí na próxima semana, já com a apostila número 2, para darmos prosseguimento aos nossos estudos remotos, tá bem? Abraço, boa aula e até a semana que vem.